Agora na sintaxe de Java, vamos dar uma aprofundada na estrutura interna de uma classe, são os membros de uma classe. Os membros basicamente são construtores, são métodos, são atributos, no caso de orientação de objetos, a gente chama de variáveis. Isso pode ser constante também, então é variável que não muda, a gente vai ver a sintaxe daqui a pouco, conceitualmente é diferente. Tem as variáveis e tem as constantes, mas na sintaxe da linguagem um pouco muda de variáveis para constante. Então vamos começar com a sintaxe Java para construtor, quais são as coisas interessantes de construtor. Para quem programa Java, vai ser uma revisão, mas para quem não programa é importante conhecer aí, como que se cria instância de objeto na linguagem, no caso usando construtor. Toda classe tem construtor, porque toda classe, a ideia é que uma classe é um framework para instanciação de objeto. Então existe alguma classe que não tem construtor? Não, toda classe tem construtor em Java. Pelo menos em Java, toda classe tem construtor. Você pode não declarar o construtor, mas ele existe. Você pode instanciar qualquer classe, a não ser, talvez em algum caso particular, a classe estática, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então a ideia é você criar uma classe para ela ser instanciada, porque a ideia é que de orientação a objetos você trabalha com o conceito de objetos, não com o conceito de classe. Classe é só uma estrutura para criar objetos. Como você cria um objeto através de uma classe, você usa a palavra reservada new em Java. Então new, nome da classe, quer dizer que você está instanciando aquela classe, está criando um objeto a partir daquela classe. Se você não declarar um construtor numa classe, o compilador de Java automaticamente vai incluir um construtor padrão lá, que é o construtor vazio, sem nenhum parâmetro. Esse exemplo é para ilustrar isso. A propósito, os exemplos que eu coloquei nos slides, acho que todos eles compilam e rodam. Eu peguei do livro Java Como Programar, simplifiquei para poder colocar nos slides, mas são sintaticamente corretos, a não ser que eu tenha cometido algum erro de digitação. Então nesse caso aqui, essa classe time1, eu numerei 1, 2, 3, no livro está tudo time, mas só porque se você colocar tudo no mesmo pacote não dá conflito de nome. Então você pode compilar e executar se você quiser. Então essa classe time1 ela tem hora, minuto, segundo inteiro, tem o método setTime, tem um método toString, que é um método particular de Java, que quando você quer imprimir o conteúdo do objeto, você só coloca o nome da classe e ele vai chamar automaticamente o método toString. Então toda classe Java tem um método toString, que é uma forma de imprimir o conteúdo daquele objeto. Você pode sobrescrever o método toString, que é o que eu fiz aí. Estou sobrescrevendo o método toString, mas ele já está definido originalmente na superclasse Object, que é uma superclasse de toda classe Java. Mas o que eu queria chamar a atenção para esse exemplo aí é que aparentemente o programador não colocou nenhum construtor, mas ainda assim existe o construtor vazio, time1, que não recebe nenhum parâmetro e não tem nenhum comando. Então se você escrever ou não escrever esse construtor vazio, dá na mesma, porque se você não escrever, o compilador vai introduzir para você o construtor vazio. Nos meus exemplos também eu geralmente coloquei um código de teste, main, como em C++, o programa já vai começar pelo main. Então coloquei aí uma classe main que faz o teste daquela classe time1. Então instancia o time1, que é o código que eu coloquei em negrito aí, que é chamado construtor. Então só vou mostrar que a palavra reservada new mais o nome da classe é a chamada construtor. Se você passar parâmetros, vai chamar o construtor com parâmetros. Se você não passa parâmetros, vai chamar o construtor sem parâmetros, que é o caso. Então note que mesmo que se não existir o construtor vazio lá naquela classe time1, ainda assim eu posso chamar o construtor vazio, porque ele existe automaticamente introduzido pelo construtor. Ele existe a não ser que você coloque algum construtor na classe, aí o construtor vazio deixa de existir. O meu exemplo é bem trivial, vou explicar aí bem rapidinho, para vocês entenderem o que é o exemplo. Então eu instanciei a classe time1, defini uma hora inicial como a default, se não me engano a default é 000, já que eu não dei nenhum valor para as variáveis, ele atribui o valor default que é 0. Depois eu dei um setTime com uma hora diferente, que é 13 horas, 27 minutos e 6 segundos. E aí, quando eu peço para toString, o algoritmo lá da classe transforma isso em 1:27 PM, por exemplo. E no último caso eu dei um setTime com um valor inválido, mas lá na minha classe ele é robusto o suficiente, quando eu entro com um valor inválido, zero os valores. Então 99 horas, 99 minutos, 99 segundos, não tem problema, não dá erro. Só que ele vai resetar a hora para 000. Só que eu der o toString, que é o último comando aí no meu método main, toString, ele vai imprimir de novo 000. Você pode ter vários construtores na classe, então nada te impede de colocar vários construtores, desde que a assinatura seja diferente. O que é assinatura diferente? No caso de construtor é ter parâmetros diferentes. Então, a diferença na assinatura do construtor é só em função dos parâmetros. Então você pode declarar quantos construtor quiser, desde que eles tenham parâmetros diferentes.
E quando você declara um construtor, o construtor vazio deixa de existir. Então, o construtor vazio sempre existe desde que você não declare um outro construtor. Se você declarar um outro construtor, o construtor vazio deixa de existir, a não ser que você declare ele explicitamente. Então, só para ver o nosso exemplo aqui, com vários construtores numa mesma classe. Classe time2 tem aí 5 construtores. O construtor vazio, que nesse caso eu tive que declarar, porque senão não ia existir. Vazio quer dizer nenhum parâmetro. O segundo construtor tem um parâmetro inteiro. O terceiro construtor, 2 parâmetros inteiros, hora e minuto. O quarto construtor, 3 parâmetros inteiros, hora, minuto e segundo. E o quinto construtor, um pouco mais interessante, é que ele recebe um objeto como parâmetro. No caso, ele recebe um objeto da própria classe. Então, eu posso criar uma nova instância da classe time2, passando uma instância pré-existente de time2. Então, eu posso criar uma nova hora, herdando a hora de um outro objeto da classe time2. Nesse caso aqui, todos os construtores, na verdade, os 3 primeiros, acessam o mesmo construtor, que é o terceiro. O último também acessa o terceiro construtor, através da palavra reservada de Java this. Eu falo this, eu estou dizendo este objeto. Nesse caso em particular, na hora que eu uso a palavra this, eu estou dizendo o construtor desse objeto. Então, ele faz o casamento aí. Qual é o construtor que casa com esse padrão aí? Então, o quarto construtor tem 3 parâmetros int. Então, no primeiro caso, ele passou um this 000, 3 inteiros. Quando eu procurar qual construtor tem 3 inteiros, é o quarto construtor. Em todos os casos é a mesma coisa. De novo, coloquei uma classe com o método main aqui, só para mostrar que dá para executar. Nesse caso aqui, eu criei várias instâncias da classe time2, cada uma das instâncias usando um construtor diferente. Primeira instância usando um construtor sem nenhum parâmetro, depois com um parâmetro inteiro, 2 parâmetros inteiros, 3 parâmetros inteiros, de novo 3 parâmetros inteiros, mas com a hora invada, para mostrar que ainda assim é robusto. E o último caso aqui, o T6, passando um outro objeto do tipo time2, que no caso é passado o T4, que também é um objeto. Então, vai ser citar o último construtor lá, o quinto construtor, que recebe um objeto da própria classe. E embaixo só tem o System.out.println aí para mostrar que realmente System.out.println é um comando de Java só para imprimir na tela, só para imprimir a hora, mostrar que cada objeto tem sua hora diferente dos demais. A não ser o T4 e o T6, que foram instanciados a partir do mesmo. Apesar de ser 2 objetos, foram instanciados a partir da mesma hora, minuto e segundo. Então, no primeiro caso, instanciação de 6 objetos. Segunda parte, só testar e imprimir o valor de cada um dos 6 objetos. Além de construtor, obviamente, classes têm métodos, atributos e constantes. Vamos ver um pouco. É muito parecido com a linguagem C++, acho que todo mundo já programa, então eu não vou entrar em detalhes de métodos não, vou mostrar uma coisa um pouco diferente, são os métodos estáticos, na verdade os membros estáticos, podem ser métodos, podem ser também atributos ou constantes. Então qual que é o conceito por trás dos membros estáticos? A ideia é que quando você cria um membro estático, que em Java tem a palavra reservada static, você quer dizer que aquilo pertence à classe e não pertence ao objeto. Então você pode ter uma variável de classe, aí você coloca static, string, nome, por exemplo. Nome é tipo string e é estático, quer dizer que pertence à classe, não pertence ao objeto. O que quer dizer pertence à classe, não pertence ao objeto? Quer dizer que é compartilhado para todos os objetos daquela classe. Então, o único local da memória, onde todos os objetos daquela classe têm acesso. Método de classe, a ideia é o mesmo, você coloca o modificador estático e com isso está dizendo que aquele método pertence à classe, com isso ele pode ser chamado mesmo que não existem instâncias daquela classe. Variáveis e métodos estáticos podem ser usados independente de você ter ou não instância da classe, porque ela pertence à classe, não à instância. Então você não precisa instanciar para chamar um método estático, nem precisa instanciar a classe para acessar um atributo, uma variável estática. Só para mostrar a sintaxe, deixar um exemplo mais concreto aqui. Então aí tem um atributo estático, que é o atributo count, e tem um método estático também, que é o atributo, o método getCount. O atributo fica inteiro. E o método getCount retorna também o inteiro, que retorna essa variável estática. Esse exemplo aí também, o interessante dele é que tem tanto atributos estáticos, no caso do count, tem um atributo estático, e tem atributos não estáticos também. Então, só para ver a diferença entre first name e last name, que são atributos de objeto. Então, cada objeto vai ter um nome e um sobrenome, first name e um last name. Mas todos os objetos dessa classe vai ter o mesmo count, porque é o único local na memória para essa variável de classe aí, count. Então, essa é a diferença conceitual. Quando você instanciar 10 objetos
da classe employee, que é essa classe aí, você vai ter 10 locais de memória para gravar first name, 10 locais de memória para gravar last name. Vai ter um único local de memória para gravar count, já que isso é uma variável da classe, não é variável de instância. Então não importa quantas instâncias você tem, você vai ter um único local de memória para armazenar count. A gente pode ver isso quando for testar o nosso exemplo. Então tem o caso de teste também, método main, na classe employee test, só para mostrar isso. Então nesse caso aqui eu instanciei 2 employees, Susan Baker e Bob Blue. Então quando eu instanciei Susan Baker, quer dizer, de new employee Susan Baker, então eu criei um novo local na memória para gravar nome e sobrenome da Susan Baker, e isso está separado dos outros objetos dessa classe. E aí esse count aí, ele é incrementado cada vez que eu crio um objeto. Se eu chamei atenção aqui no construtor da classe employee, toda vez que eu crio um novo objeto, ele incrementa o count. Então eu criei a primeira instância, que é Susan Baker, incrementou ali, antes o count tinha valor 0, passou a ter valor 1. Criei uma nova instância Bob Blue, o count passou a ter valor 2, tem um novo local da memória para gravar as informações de Bob Blue, que é o nome e sobrenome. Só que o local de memória para count é o mesmo. Então, o count do primeira instância, que era Susan Baker, passou a ser 2 quando eu instanciei o segundo objeto. Assim como o count do segundo objeto, Bob Blue, passou a ser 2 também. Então, quando eu instanciei 2 objetos, o count passou a ser 2 para todos os objetos daquela classe. Então, isso mostra que é o mesmo local de memória para todos os objetos daquela classe. Então isso é só para imprimir aí embaixo no finalzinho desse exemplo da classe employee test, método main aí. E é só para mostrar que quando eu imprimo count pegando através da classe employee.count, vai retornar 2, porque é um local de memória que pertence à classe. Eu também posso acessar via objeto. Então o E1 aqui, que é a Susan Baker, se eu imprimir o count do E1 no primeiro objeto, vai me dar 2. Se eu imprimir o count do E2, também vai me retornar 2. Então, é o único local de memória que eu posso acessar de diferentes formas, sempre vai ter o mesmo valor. Independente se eu acesso através do nome da classe, employee.count, posso acessar pelo objeto 1, posso acessar pelo objeto 2. Apesar dos nomes e dos objetos serem diferentes. Então cada um tem o seu nome, cada um tem o seu sobrenome, mas o count é o mesmo para todos eles. Então no caso o count é 2 para todos os objetos. Outra coisa que é importante entender também é o conceito de constantes. É aquilo que a gente viu no mundo real, tem coisas que são constantes, o carro é vermelho, ele sempre vai ser vermelho, o carro tem capacidade 20 litros de tanque, sempre vai ter capacidade de 20 litros. Como que eu faço isso em programação orientada a objeto? No caso em Java em particular tem uma palavra reservada que chama final, para dizer isso aqui é uma constante, você não pode mudar o valor desse atributo. A gente até chama de variável final, algumas pessoas falam variável final, mas não é o termo mais adequado porque isso é uma constante, não é variável. Então a partir do momento que você colocou final, aquilo deixou de ser uma variável, passou a ser uma constante. Então, você pode chamar de atributo final ou pode chamar de constante, que é o termo mais adequado. Então esse modificador final é justamente para isso, para deixar o programa mais robusto. Você acha que aquele valor não vai mudar nunca, aquilo é uma constante, então você já coloca final para impedir que aquele valor seja mudado, porque o compilador já toma conta disso. Se você tentar mudar o valor de uma constante, você vai ganhar um erro de compilação. O compilador verifica e não aceita mudar o conteúdo de uma constante em momento nenhum da vida do programa, a não ser quando o objeto é instanciado, que é justamente o caso que eu coloquei no exemplo aqui, para tornar o exemplo mais interessante. Então você não muda o valor de uma constante em momento algum, a não ser no construtor. Então aqui no meu exemplo, o construtor incremente, na classe incremente, ele está alterando o valor da constante que é final. A constante se chama incremente, ela é do tipo inteiro e ela é uma constante porque eu usei o modificador final, como está na assinatura aí em negrito. Final, int, incremente, quer dizer uma constante do tipo int. Eu usei o final para dizer que é uma constante. Só pode ser mudado no construtor, como acontece aí no meu exemplo. Então o construtor da classe incremente pode alterar o valor da constante. Em nenhum outro momento do código eu posso alterar o valor de uma constante. Muitas vezes uma constante também é estática. Então, é muito comum você colocar como estática. Se você colocar como estática, aí nem o construtor pode mudar mais. Aí passa a ser uma constante da classe e não uma constante de objeto. Então só é possível você mudar o valor da constante
se dá uma constante de objeto, como é o caso aí, esse mesmo assim só dentro do construtor. Que é quando o objeto está sendo criado. Então, se o objeto está sendo criado, você pode definir o valor para aquela constante. Para você acessar constantes, mesma forma de acessar variáveis, então, se é da própria classe, você tem visibilidade, nesse caso, de ser privado. Fora da classe, você não tem visibilidade se ela for privada, como o nosso exemplo. E eu coloquei maiúsculo de propósito só para mostrar que tem um padrão em Java, a gente vai falar mais sobre padrão de programação. Padrão para nomear constantes em Java é usar sempre maiúsculo, para não confundir com variáveis. Então, variáveis são letra minúscula, como no caso aí de total, é uma variável da classe incremente. Incremente é alguma constante. Talvez esteja um conflito de nome aí, que o nome da constante é o mesmo nome da classe. Então, tem a classe incremente, que tem uma constante, que também chama incremente. O que essa classe faz, em poucas palavras? Você definir qual é o incremento que você vai dar para alguma coisa. Vamos ver no exemplo aqui como usar essa classe. Uma forma de usar essa classe. Então, aqui eu tenho também um increment teste, uma classe que tem o método main, faz um teste em cima dessa classe increment. Então, nesse caso que eu disse que o meu incremento é 5, então quando eu criei a classe increment, new increment, eu defini que o valor é 5, esse valor 5 vai ser alocado à constante da classe, constante increment da classe increment. E eu usei um for ali para imprimir o valor de total, só para mostrar que o total está pulando de 5 em 5, nesse caso aí que eu dei um incremento de 5 em 5. Então tem um for aí de 1 até 3, que executa 3 vezes, onde eu vou dar um add increment to total, que é um método da classe increment, não sei se vocês se lembram, o total vai ser incrementado cada vez que você chamar add increment to total, quer dizer que o total vai ser incrementado o valor do incremento. Então no meu for aí eu tenho 3 incrementos. Primeiro vai incrementar, o total vai passar a ser 5, depois 10, depois 15, o incremento vai ser de 5 em 5. E para imprimir aí, no caso do sistema de print line, é justamente isso. Imprimir primeiro com o valor 5, depois com o valor 10, depois com o valor 15. Só para finalizar essa parte de métodos, uma coisa que eu acho interessante falar é a questão do coletor de lixo, em particular do método finalize, que é o método de Java, que está na classe Object, e que é chamado automaticamente toda vez que um objeto é destruído. Então é interessante isso porque Java tem coletor automático de lixo. C++, por exemplo, não tem. Então você não precisa se preocupar com esse método. Esse método aqui, ele existe em toda classe Java, porque ele está definido em Object. Toda classe Java herda de Object, ou direta ou indiretamente. Então toda classe Java tem esse método, você não precisa se preocupar com ele, mas ele é o método que é chamado quando o coletor de lixo vai descartar um objeto. Então ele é responsável por descartar, liberar a memória do objeto. Você pode até reimplementar esse objeto, mas é altamente não recomendado você fazer isso, porque já tem uma implementação default que simplesmente descarta a memória daquele objeto. Se você reimplementar esse método, você corre risco de ter perda de memória, da memória não ser descartada como deveria ser. São algumas noções aí de métodos constantes, construtores em Java. Obviamente que não dá para explicar todos os conceitos em detalhe, só mesmo para vocês entenderem um pouco da sintaxe. Recomendo a leitura do capítulo 8 e 9 do livro, que explica a estrutura da classe, os membros da classe, relacionamento da classe em mais detalhes.